Bom dia, estamos aqui para mais um episódio do Café da Manhã com a Prefeita. Aqui você sabe tudo o que acontece na administração da Prefeitura de Japeri e na vida da prefeita Fernanda Ontiveros. Quem conta é ela mesma, a prefeita Fernanda Ontiveros. Bom dia, prefeita. Bom dia, Rogério. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia ao nosso amigo aqui, Cadu, e a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Acompanhando aqui do nosso jornalista José Carlos e do nosso jornalista Carlos Eduardo, vamos para mais um bate-papo. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, secretário de comunicação, Rogério. Bom dia, prefeita, Cadu, né? Um jovem na comunicação, isso é sempre muito importante tê-lo aqui na mesa conosco. Estamos à vontade mais uma vez, já agradecendo, né? E agradecido por esse convite, por essa participação aqui nesse café que eu quero dizer para vocês que não é fake, é um café real, tá bom? A vocês, o nosso muito bom dia e vamos aos bate-papos. Bom dia, Cadu. Bom dia, pessoal. Um prazer estar dividindo a mesa com vocês. Zé Carlos, uma figura icônica da comunicação aí da Baixada, secretária, prefeita. Vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar sobre obras, né? Projeto Japeri Mais. Né? Doutora Fernanda Ontiveros tem se destacado aí pelo volume de investimentos em obras de drenagem e de pavimentação no município de Japeri. Por que escolher essa prioridade, prefeita? Essa demanda... Rogério, ela surgiu muito do período mesmo de campanha, né? Eu caminhando, né? Caminhei por todas as ruas de todos os bairros, né? Por exemplo, eu fui a única candidata a prefeita que caminhou no bairro Guandu. Então, a gente via muito essa deficiência em infraestrutura na cidade, principalmente com relação à drenagem e pavimentação. Caminhando, a gente tinha muitos corpos hídricos, né? Como fala, que a gente contaminado, vamos dizer, os valões, né? Então a gente via muitas valas a céu aberto, a gente via muita deficiência com relação à iluminação pública, muita poeira, muita lama quando chovia, né? Então, e a população dizendo, prefeito, poxa, e essa minha rua aqui consta como asfaltada pela prefeitura, então eu via que era uma necessidade muito grande. Quando a gente assumiu o governo, Rogério, por exemplo, na Secretaria de Obras, a gente encontrou muitos projetos prontos e outros sendo feitos, né, com relação à topografia de bairros, porque como ficou muito tempo sem drenar e pavimentar, né, a gente vai pegar aqui as últimas obras, por exemplo, que o Estado fez, hoje já tem 10 anos. Né? Então, o governo passado, por exemplo, não drenou e asfaltou nenhuma rua, pelo menos que eu lembro. Então, quando a gente assumiu, tinham muitos projetos de ruas drenadas e pavimentadas, que a Secretaria de Obra vai fazendo um projeto, mas ali engavetados, né? E aí, no primeiro ano do governo, 2021, a gente já teve algumas reuniões com o governador Cláudio Castro, e o governador dizia que ia ter o leilão da SEDAI, né? E que o leilão ia ter recurso, ia ter uma divisão com os municípios, né? Cada município ia receber um valor do leilão da SEDAI, de acordo com a sua região ali, né? Pelo número de habitantes, enfim. E aí, quando teve esse leilão e a gente recebeu o recurso em 2021, né? A primeira parte do recurso do leilão da SEDAI, que foi a maior parte, eu peguei esses projetos que estavam prontos, coloquei mais recurso próprio, né, e cheguei a um valor que dava para contemplar aqueles bairros, e aí lancei o programa Japeri Mais, que aí fizemos todos os processos, né, de licitação, enfim, e demos ordem de início, e já fomos dando ordem de início a partir de 2021. Inclusive, o primeiro bairro que a gente deu ordem de início em dezembro de 2021 foi o São Sebastião, que nós entregamos agora no último final de semana, pronto. 10 ruas, 3,2 km mais ou menos, de área drenada e pavimentada, o bairro todo do São Sebastião, do lado de cá. E demos ordem de início no São Sebastião 2 e o Algesu, né, que é ali atravessando a ponte, que vai também ser executado, e lá vamos fazer 22 ruas. Deixa eu insistir nisso, antes de aprofundarmos na questão das obras, porque é considerado uma surpresa para muitas pessoas o investimento do seu governo em obras, porque
teve aquela chama doutora, né? Votaram na médica, a expectativa era grande com relação à saúde. Qual é a relação que você vê, então, entre obra e saúde? Eu acho que o principal é quando a gente fala lama, poeira, esgoto a céu aberto, a gente está falando de saúde, né? Cada R$1 que a gente investe em saneamento básico, eu tenho entendimento, claro, saneamento básico ele é muito mais do que só drenar e pavimentar. A gente vai falar de tratamento de esgoto, tratamento de água, enfim. Mas você já faz uma parte muito importante do saneamento básico, que é a drenagem e pavimentação, né? Onde você tira realmente o povo da lama e da poeira, né? A poeira ela traz muitos problemas, por exemplo, do ponto de vista alérgico. A lama e o contato com o esgoto traz muitas doenças infecto-parasitárias. Inclusive, a gente tem um levantamento, esse levantamento não é da prefeita Fernanda, não, tá? São das organizações de saúde mesmo, né? Cada R$1 que a gente investe em saneamento básico, você vai ter uma economia de R$3 na saúde. E a gente sabe também que além dessa economia que a gente traz para a saúde, além desse investimento não é gasto com saúde, a gente vai melhorar também o sistema de transporte, que é uma deficiência muito grande na nossa cidade, Rogério. E quando o ônibus, o caminhão, por exemplo, da coleta de lixo seletivo e comum, conseguem entrar nos bairros, né, as pessoas conseguem se deslocar, elas vão chegar mais rápido aos serviços de saúde, né? Você vê uma pessoa que está com uma emergência, vamos dizer, um infartado, o tempo que ele vai levar ali, esperando muitas vezes, ou o sistema de transporte não consegue entrar no bairro dele, ou mesmo que ele esteja com carro próprio, o tempo que ele vai sair por conta de buraco, né? E a via feita ali, né? O bairro dele saneado, ele vai sair com mais rapidez, ele vai ter mais acesso à saúde. Então, são investimentos que eu fiz na área de infraestrutura, mas que também vai impactar na saúde. E aquilo que eu digo, eu sou prefeita, sou médica, sou pediatra neonatal, mas eu sou prefeita e a prefeita tem que cuidar de todas as áreas importantes para a população, né? Não só atuar em uma área. Claro que a gente vai ter um olhar muito sensível para a saúde, até por eu conhecer a saúde, mas a gente também tem que atuar em todas as áreas e a área de infraestrutura reflete, sim, na saúde. Zé, você conhece bastante o município de Japeri, de criança correu pelas ruas da cidade. É verdade. Mas você sabe que as ruas que você correu no tempo de criança, que já faz algum tempo, estão chegando aí, encontra-se nas mesmas condições ainda nos dias de hoje, né? Você sabe que é um município em 30 anos depois, fora Nova Iguaçu, né? Claro. Depois da emancipação, 30 anos, aqui só tinha 30% da cidade saneada, né? Quer dizer, drenada e pavimentada, apenas 30% das ruas. Me desculpe os senhores que foram gestores neste município. Lamentável. Assim, eu não tenho outra colocação a fazer nesse momento. Lamentável. 30% de saneamento básico, drenagem, pavimentação, depois de 30 anos, difícil. Deixa eu ressaltar algumas coisas aqui. Por exemplo, eu quero chamar para um destaque aqui alguns municípios. Por exemplo, em Paracambi nós temos a Lucimar, prefeita de Paracambi. Silva Jardim, nós temos a Mayra ou Maíra, eu nunca sei, às vezes lá ele chama de Maíra, às vezes Mayra, então eu não sei, me perdoe. E em Japeri nós temos a doutora Fernanda Ontiveros. Eu quero abrir um parênteses aqui exatamente para algo que a prefeita falou aqui, colocou aqui para nós, com relação, por exemplo, Rogério, o bairro São Sebastião. E olha que eu já participei aqui de governos, né? Já tive a oportunidade de assumir pastas aqui, enfim. O bairro São Sebastião, por exemplo, quero mandar um abraço aqui ao atual secretário de obras da prefeita, que é meu amigo, tenho um carinho muito especial por ele, que é o nosso Cristiano Pingim. E o bairro São Sebastião, que é divisa com o município de Queimados, ali, o bairro Tricampeão, eu, principalmente naquele bairro, Rogério, fui muitas e muitas vezes ali, que é um bairro anexo praticamente ao Delamar ali, né? Eu tive muitas e muitas vezes, tem muitos amigos por ali, e detalhe, muitos e muitos prefeitos que passaram por esta cidade prometeram fazer aquele bairro. Isso não é fake news, não é história, eu não sei, crítica, não sei como os senhores vão tomar, não, mas é uma observação. Aí foi necessário, ou está sendo necessário, trazer para este município uma prefeita mulher
E a prefeita, com muita habilidade, sem fazer muito alarde, vai lá, inaugura um bairro que hoje pode ser, tá? Ou está sendo, modelo para o município de Japeri, trazendo dignidade às pessoas, dando dignidade ao munícipe, tá certo? Então, o que dizer de uma prefeita que com 2 anos consegue trazer todos esses benefícios para o município? Eu penso, Rogério, que 2 anos, na verdade, uma gestão, ela é bem pouca, ou bem pouco, né, para você realizar coisas no município, ou seja, para você atender os anseios de promessa de campanha, por exemplo. E tem pessoas que ainda assim, com 2 anos de prefeita, Fernanda Ontiveros, as pessoas às vezes utilizam muito isso aqui, vão para as redes dizer o seguinte, que a prefeita não faz, que a prefeita é isso, que a prefeita é aquilo. Gente, deixa eu dizer uma coisa, vamos fazer política com inteligência. Eu acho que toda oposição, ela é bem-vinda. A oposição burra não tem mais espaço, não só Japeri. A oposição burra, ela não tem espaço no Brasil, quiçá no mundo. Faça a oposição com o que você tem de conteúdo positivo. Diga se você é capaz de fazer melhor. Com 2 anos você faria melhor que a prefeita? Você tem que botar o seu bloco na rua e convencer a população de que você seria capaz de fazer muito mais do que a prefeita fez em 2 anos. Eu acho que o bairro São Sebastião, aliás, axiologia é uma palavra que eu não gosto de usar, mas eu penso que o bairro São Sebastião hoje, por eu ter andado muito por ali, as pessoas criticando muito, as pessoas pedindo muito, e todos os gestores que por ali estiveram deste município prometeram fazer. Às vezes é melhor você não prometer e, tendo condições, fazer como a prefeita fez. Eu costumo usar sempre uma frase que Brizola falava assim, quem não fez quando pôde, não fará quando puder. Né? Porque os políticos ganham a eleição, sentam no mandato, e aí depois eles voltam na porta das pessoas de próximas eleições para prometer tudo aquilo que ele falou na eleição passada e não realizou. E a prefeita Fernanda Ontiveros tem feito aqui no município enquanto pode, né? Enquanto ele pode, sem prometer, tem realizado enquanto pode. Nós falávamos sobre São Sebastião, que é um exemplo de entrega que aconteceu recentemente, mas o programa Japeri Mais é um programa muito amplo, né, prefeito? Me parece que você já tem obra aí em 15 bairros. Quais são? Trouxe aqui até a listinha aqui, para a gente não esquecer de nenhum, tá? Mas a gente já entregou o São Sebastião, a gente está muito avançado, tá? Então, estou dizendo assim, já está em ponto de pavimentação. São Jorge já teve pavimentação, em boa parte, Transmontana também, Santa Terezinha já está em ponto de pavimentação, o Guandu já teve pavimentação, a gente também já está terminando. Isso aí é bairros que nós vamos entregar agora no próximo mês. A gente já está falando aí de abril, maio, esses bairros aqui que eu li aqui já vão ser entregues. Barcelona também está drenando, já está drenando. Morro do Cemitério, Laranjal também já está em ponto de asfalto, ali a gente está fazendo a Estrada da Proença e as 2 ruas da escola, né, do bairro Laranjal. Alecrim, e ali onde o pessoal chama, né, a favelinha, está drenando. Belo Horizonte, a gente deu ordem de início, já fez topografia e já está começando também a cortar para fazer a drenagem. Nova Belém já foi praticamente toda drenada, já vai começar as calçadas e meio fio, e vamos fazer pavimentação, né, que é aqui em Japeri. O Mucajá 2, a gente também deu ordem de início, tem mais ou menos uns 40 dias. A Chacrinha, a Rua Darcy, era um convênio do Somando Forças, que a gente também reativou e vai entregar a Rua Darcy na Chacrinha. O São Sebastião 2, a gente deu ordem de início agora no último sábado, né? Vai ter um investimento lá de 15 milhões, onde vamos fazer 22 ruas. Então, contei aí, nós estamos falando em 15 frentes de obras acontecendo do município ao mesmo tempo, né? Todas já licitadas, recursos assegurados e obras sendo executadas. No teu planejamento aí, você consegue entregar, porque uma outra descrédito que a população tem de que as obras aqui se iniciam e não terminam. No teu cronograma, você entrega todas essas obras no seu mandato? Você tem certeza que entrega tudo no seu mandato? A gente vai entregar todos esses bairros no nosso mandato
e a gente está conversando muito com o governo do estado, tem uma promessa do governo do estado e a gente está cobrando com relação a entregar as obras do Delamare, as obras de Santa Amélia, as obras da Nova Belém, porque a gente está fazendo com Japeri Mais algumas ruas aqui da Nova Belém, e o estado está fazendo outras, por exemplo, as avenidas ali, a Ayrton Senna e a Marquês de São Marcos, que são aquelas ruas da praça e da creche, estão sendo feitas pelo estado, já está em ponto de asfalto. Então também tem essas ruas e o projeto foi nosso. Nós apresentamos o projeto para o governo do estado, ele está executando, e a estrada São José, que liga o centro de Engenheiro Pedreira a Chacrim, Japeri, onde a gente não vai ter mais a questão, o grande estigma que a gente viveu da cidade partida. Japeri para cá, Engenheiro Pedreira para lá, e toda aquela divisão que também trouxe muitos problemas e trouxe uma grande dificuldade até da cidade poder avançar, enfim, ter crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, renda e melhora da qualidade de vida da população. E você, então, em 30% em 30 anos, que a gente falou aqui, né? 1% por ano, 1% de drenagem e pavimentação era feito por ano até o início da sua gestão. Ao final da tua gestão, você projeta que nós chegamos a quanto de drenagem e pavimentação no município? A gente vai chegar a 70%. Nós Você vamos vai fazer fazer 40% nos 4 anos. Né? Vamos fazer mais do que foram feitos nos últimos 30, porque é a necessidade. O que significa 1000% por ano, ou seja, você sai de 1% ao ano, Sim. para 10% ao Sim. ano. Então você vai fazer um aumento de 1000%, realmente uma modificação completa nas condições de vida do município. Cadu, você que tem andado muito pela cidade aí, que tem ouvido da população falar a respeito dessas obras, né? Exatamente, eu queria tocar nesse assunto que nós da Secretaria de Comunicação, a gente tem esse privilégio de entrarmos em contato com muitos personagens, muitas pessoas que estão tendo as suas vidas realmente transformadas e tocadas pela gestão da prefeita. E no sábado, nós estivemos com um personagem muito querido, o senhor Mauro Duarte. Ele tem 63 anos, lá do Alzejur. E ele disse que há quase 2 décadas eles estavam esperando que aquelas obras pudessem, de fato, começar e serem feitas de forma efetiva. E ele falou uma coisa que tocou muito todo mundo que estava ali da equipe de comunicação. Ele disse que muitas pessoas morreram esperando que aquelas obras pudessem chegar. Meu Deus. E eu queria perguntar justamente isso para a prefeita. O quanto isso é importante para você no sentido de que trazer obra, o asfalto cair, não é importante apenas para o futuro. É claro, é fundamental para dar qualidade de vida, dignidade para as pessoas lá na frente, mas também é uma reparação histórica. Também tem essa característica de trazer um pouco de honra e de memória para aquelas pessoas que sonharam em ver aquelas obras realizadas e não viram. Então, o quanto isso é importante para a senhora, quanto prefeita que é nascida e criada em Japeri, poder ver essa reparação histórica de tantos bairros que foram esquecidos em outras gestões. Para mim, Cadu, é fundamental. Quero aproveitar, como a gente está falando aqui de memória, né? E como eu sou nascida e criada aqui em Japeri, enfim, eu tenho memórias afetivas, né? Por exemplo, estava conversando isso lá no bairro São Sebastião com alguns moradores, que o meu pai, ele sempre comprava Fuscas. E os amigos médicos dele falavam assim, poxa, Carlos, por que você não compra outro modelo de carro, né? E ele falava, não, eu preciso do Fusca porque é o único carro que eu consigo me deslocar para trabalhar, porque nós morávamos aqui em Japeri no centro, né? Sempre moramos aqui, e ele tinha já a Casa de Saúde Engenheiro Pedreira. E era muito comum, né, na própria RJ, que na época não era asfaltada, a RJ foi asfaltada no ano, se eu não me engano, de 91, ainda pertencendo a Nova Iguaçu, né? Estava naquele período ainda de emancipação, e de muitas e muitas vezes ficar atolado, né? E o pessoal já sabia mais ou menos os pontos piores, né? Onde geralmente ele atolava, e geralmente o pessoal já esperava para empurrar, por exemplo, na Praça de Engenheiro Pedreira, né? Tinha o bar do Batatinha, que era muito conhecido, e o Batatinha falava, pô, Fernanda, aqui a gente já ficava, quando teu pai passava, geralmente atolava, a gente já gritava, já tinha um pessoal na rua que ia lá, empurrava o Fusquinha para ele poder ir trabalhar. Então, são memórias reais. Então, assim, eu vivi isso, né? De realmente ter essa dificuldade muito grande de área drenada e pavimentada, da gente visitar
pessoas de bairros, como eu falei aqui de Santa Amélia, Sim. e a gente observar o comerciante falar assim, eu não aguento, aqui a gente limpa o comércio de manhã, de tarde à noite, porque toda hora passava um ônibus e empoeirava todo o comércio. Quer dizer, mexe muito com a autoestima da população, traz doenças, não é? Atrapalha o desenvolvimento, e eu via como uma condição, uma condicionante importante de mudança, né? A gente conseguir investir numa área tão básica, tão essencial, né? Mas que não foi feito. Então, era uma prioridade, né? E eu montei o programa e lancei sabendo que ia trazer muita dignidade para a população, que eu ia conseguir, né, contemplando com esse programa, não era uma promessa minha de campanha, não, mas foi uma necessidade muito grande que eu vi andando durante a campanha. Era lama e poeira, era uma coisa que me incomodava muito, e eu imaginava, me incomodava eu caminhando, fazendo campanha. Você imagina uma população que acorda todo dia de madrugada, volta do final da noite para o dia, num transporte. Todo mundo sabe que o sistema dos trens é um transporte que muitas pessoas vão em pé, Sim. né? Enfim, perdem qualidade de vida muitas vezes nesse transporte, horas, todos os dias, durante toda uma vida, e quando você sai da sua casa e você retorna, né? Se tiver chovendo, você vai ter que colocar saco plástico. Meu Deus. Você vai, final de semana, quando você está em casa, tem que limpar, porque a casa está sempre muito empoeirada, não é? Uma dona de casa que lava sua roupa, bota ali, daqui a pouco passa um ônibus, enche. Então, aquilo, a gente tem que se colocar um pouco no lugar do outro, não é? Para você sentir a dor, Cadu, para você sentir o que a pessoa passa, não é? E se você tem condições de melhorar, de mudar aquela realidade, é aquilo que eu digo, nós, gestores, a gente está, a filosofia que eu entendo, a gente está aqui para mudar a vida das pessoas, porque se a gente não mudar a vida das pessoas, Rogério, não valeu a pena a gente estar onde a gente está. Maravilhoso. Entendeu? Isso é um verdade. despertar de consciência real, né? Independente de qualquer coisa, eu acho que quando a gente faz, a gente dá para a população também a chance dela ser mais crítica, dela cobrar mais. Porque conforme as coisas aconteceram na cidade de Japeri, muitas pessoas achavam que aqui, por isso que a gente falou muito, Rogério, naquela entrevista sobre orçamento, sobre gestão, muitas pessoas achavam assim, é um problema mesmo de Japeri nunca vai mudar, pode entrar qualquer outro gestor, que isso não muda, vai ser sempre assim, isso não cresce, não desenvolve. As pessoas falavam aqui, parece que foi enterrado numa cabeça de burro, essa cidade tem tudo para dar, né? Nada dá certo. Então, assim, aquilo que eu falei, a autoestima do povo estava muito no pé mesmo. E quando a gente passa e faz uma gestão e começa a fazer entrega e muda a perspectiva, né? E traz mais investimento e as pessoas veem que a realidade está mudando, claro que não vai mudar no tempo e da maneira que a gente anseia, que a gente quer, mas começa a ter mudança real, o povo fica mais crítico, e eu acho que os próximos gestores começam a ver que precisa trabalhar mais, precisa fazer mais gestão, precisa se comprometer mais, precisa abrir o município para parcerias com o Estado, com o governo federal, que vão falar assim, não, o Japeri era conhecido como uma cidade isolada politicamente, os políticos guerreavam, brigavam com o Estado, brigavam com os deputados das cidades vizinhas, brigavam com o governo federal. Não, e vamos dizer assim, não, houve uma mudança de perfil, Japeri é uma cidade que conversou mais, com isso trouxe mais recurso, com isso entregou mais, então o povo começa a exigir dos próximos gestores que também façam movimentos como esse, e esses movimentos é que vão fazer com que a cidade cresça cada vez mais e gere mais qualidade de vida. Ou seja, Rogério, Cadu, é o divisor de águas, realmente, quando fala-se de prefeita doutora Fernanda. Por quê? Você vai ter que subir o sarrafo. Mostrar que dá para fazer. É possível. É possível. A prefeita fez uma colocação aqui muito importante quando você fala, através da política é possível você mudar a vida das pessoas. E é possível. É possível. Com o quê? Boa gestão, boa fé, trabalho. Tem que ter trabalho. A prefeita chegou aqui de manhã cedo, bem cedo, para gravar. Trabalho. A prefeita estava lá no final de semana, inaugurando o bairro São Sebastião. Trabalho. Então, com boa fé, com boa gestão e com trabalho, é possível fazer.
Deixa eu fazer uma colocação daqui muito rápido, Cadu. A prefeita falou da inauguração dessa estrada que vai fazer a ligação entre Engenheiro Pedreira e Japeri. Eu gostaria até que talvez isso seja um anseio da população, de muitos munícipes. Será que nós teremos ali, prefeita, quando inaugurado, uma linha de ônibus que ela circule por esse trajeto, beirando ali? Eu acho que você até encurta um pouco o trajeto entre o município de Japeri e o primeiro distrito de Engenheiro Pedreira ali. Haverá a possibilidade de uma linha de ônibus ali? A senhora pode dizer sobre o assunto ou não? Posso. A gente está com um plano de mobilidade urbana, né? Então, como vão ser feitas a concessão, né? Vamos dizer, do transporte público. Então, a gente tem a oportunidade, né? Como ele ainda estava pronto, a gente incluiu muita coisa que a gente viu como que seriam novas rotas, novas estradas. Então, isso está incluso, sim. A Estrada São José, ela vai ter mais ou menos em torno de 4,5 a 4,8 quilômetros a extensão dela. Hoje, a nossa RJ, a gente saindo aqui de Japeri para chegar no centro de Engenheiro Pedreira, né? Pela RJ, a gente tem ali pelo menos mais de 12, 13 quilômetros. Sim, verdade. Né? Então, a gente leva aí pelo menos 15, 20 minutos para sair de Japeri até Engenheiro Pedreira. E dependendo se tiver com muito buraco na RJ, vai levar um tempo maior. Lamentavelmente, né? vai demorar mais. A São José, a gente deve levar em torno ali de 5, 6 minutos. Nossa. A gente vai sair da chacrinha, né? Ali nas casinhas. Sim. E vai chegar no centro de Engenheiro Pedreira, ali próximo ao viaduto ali no Parque Santos. Correto. Que é praticamente centro de Engenheiro Pedreira, né? Então, essa estrada, ela está sendo construída, é uma avenida bem larga, com uma ciclovia, tá? Então a gente vai poder sair, você vai poder de carro, ônibus, bicicleta, se deslocar nos 2 centros urbanos. Isso vai trazer um crescimento também, por exemplo, para o bairro da Chacrinha, que vai receber a estrada, né? Então o crescimento ele vem o fortalecimento do comércio, principalmente de Engenheiro Pedreira, né, que hoje a gente viu, era uma queixa muito grande dos comerciantes, a população quer um supermercado maior, só que se a gente não tiver as condicionantes, não adianta que o investimento não vem. Né? O investimento é privado, mas principalmente quem faz investimento privado, ele faz um estudo de mercado, ele faz um estudo de tudo para saber se ele vai ter lucratividade ou não, se vai valer a pena colocar um supermercado maior, né, na região. Então, a estrada ela vai fortalecer muito o comércio, né, principalmente de Engenheiro Pedreira, vai trazer perspectivas realmente de uma mudança até do perfil do comércio, que é o que a população hoje anseia, preços melhores, integra as 2 regiões. Sim. Porque, Zé, eu sou de Japeri. As pessoas falam, é vereador de quê? De Japeri ou de Engenheiro Pedreira? O prefeito é de Japeri ou de Engenheiro Pedreira? Eu não gosto do prefeito tal porque ele só fez por Japeri. Eu não gosto do prefeito tal porque só fez por Engenheiro. Isso é uma coisa histórica, da cidade, né? Histórica. Quem é daqui sabe o que eu estou falando. Verdade. Né? Então, a gente vai conseguir unificar a cidade não vai mais ser essa cidade partida, vai ser uma cidade única e realmente que vai gerar muito crescimento, muito desenvolvimento. Vamos ter, eu tenho dentro do meu plano de mobilidade urbana a perspectiva da gente ter um circular na cidade com uma tarifa muito diferenciada ou até zero. A gente, claro, está estudando isso com relação ao nosso orçamento financeiro, mas é uma perspectiva muito real, porque eu quero que a cidade seja integrada, entendeu? Que as pessoas entrem num transporte. A gente está estudando também transportes diferentes, como, por exemplo, a gás elétrico, né? Por isso tenho ido muito ao governo federal. A gente está entusiasmado com projetos que a gente acha que vão ser referências aqui para a cidade, para a região. Criar marcas dessa, importante para o governo. Você que é jovem, eu quero que os jovens daqui, eles olhem com essa perspectiva. Não, pô, a minha cidade é uma cidade diferente. Se orgulhem, né? Se orgulhem, né? A gente está trabalhando muito com relação à escola técnica, né? E estudando o perfil do nosso distrito industrial para a gente poder gerar emprego. Quando eu tive com o presidente Lula, ele falou: prefeito, quais são os maiores desafios lá na sua cidade? Falei: presidente, o IDH. Mais da metade da minha população, infelizmente, vive abaixo da linha da pobreza.
Precisamos investir muito em políticas sociais, conversei muito com ele com relação a isso, é uma vontade que ele tem, de fazer para o Brasil, né, e quer que Japeri seja piloto em algumas ações, políticas públicas do presidente Lula. Falei com ele com relação ao nosso IDEB, falamos muito com relação à educação, Importante. a necessidade que a gente tem, por exemplo, também de construir creches, mais creches na cidade. Falei para ele que é uma estatística também que nós levantamos, de cada 3 crianças em idade de creche, 2 estão fora. A gente retomou, como nós falamos, 2 creches, a construção de 2 creches que foram paralisadas, e a gente vai entregar agora a creche da Nova Belém, né, para o próximo semestre. Mas a gente sabe que a gente tem que construir mais. Verdade. Então, falamos com relação a essa questão, e também com relação a estratégias para melhorar o IDEB. E conversei com ele muito com relação à dificuldade que a cidade tem como uma cidade dormitório, uma cidade que é uma característica muito da região da Baixada Fluminense, em gerar emprego, para melhorar a renda. Então, conversamos muito com relação a políticas públicas para melhorar a geração de emprego. Então, voltei muito animada e tenho certeza que nós vamos trabalhar e a gente vai ter muita coisa ainda para apresentar para a cidade melhorar essa autoestima do povo. E o povo, sabe, eu quero, Zé, que as pessoas queiram voltar a morar em Japeri, por exemplo. A gente viu o movimento das pessoas quererem sair da cidade, muitas saíram. Das pessoas quererem ficar aqui, e quem saiu ter vontade até de voltar para a cidade, porque aqui está a sua raiz, está a sua família, né? Maravilha. Então, isso é importante, como ele falou, a questão lá do bairro. Eu ouvi muito isso também. Pessoas muito emocionadas na entrega do bairro São Sebastião, que disseram assim... Meu pai, meu avô faleceu tem 2 anos, 3 anos, e o sonho deles era ver isso aqui. Eles não podem hoje estar aqui, mas eu vou contar para os meus filhos, para os meus netos, a mudança que foi feita aqui no bairro, né? Então a gente fica muito feliz. E quando muda o bairro, você muda. Eu falo muito da estrada de São José, que vai crescer, que vai desenvolver, que vai mudar a característica de comércio, mas essa modificação ela acontece bairro a bairro na hora que você chega com a infraestrutura. Porque também você vai ter uma estrutura de comércio melhor. As pessoas os imóveis vão se valorizar. Uma pessoa me falou, nós passamos num terreninho lá em São Sebastião, naquela rua toda asfaltadinha lá, o terreninho, aí o cara falou assim, olha, imagina agora quanto vai valer o meu terreninho. Eu digo, pois é, então, porque realmente é esse impacto de desenvolvimento que se desenvolve e que gera para a cidade como um todo. Então, tem essa preocupação que o governo tem tido. Agora, tem uma questão que a gente tem que pedir, já passo para você, Sim, não? que é justamente quando você fala da maldade, né? Quando você fala da Sim. questão dos opositores, quando você faz obra, você bagunça, né? Agora você vai, obra em casa, Tem você que quebrar. quebra tudo. Tem que Outro dia quebrar. eu me vi dormindo na cozinha, fazendo obra no quarto, eu estava quase dormindo na cozinha. Então você É desarruma desse jeito. para você arrumar, né? Então, nesse momento, a cidade está desarrumada, né? Está esburacada, está realmente cavada. E aí você tem chuvas, e aí piora isso. Sim. E aí fica toda uma narrativa oposicionista para tentar descredibilizar aquilo que está sendo feito, na verdade, tentando insuflar a população, né? Então, nós temos que ter paciência, né? As coisas estão acontecendo. E há um compromisso, quer dizer, com a entrega. O que a prefeita diz aqui é muito sério, né? Quer dizer, nós vamos entregar, dentro do nosso governo, todas essas obras. Nós estamos falando de 15 bairros aí, e segundo informações que ela nos forneceu, a ideia é chegar a 20 bairros, só com recursos do programa Japeri Mais, né? Todos esses bairros vão ser entregues durante o governo, e aí nós vamos ter uma outra cidade. Nós vamos estar vivendo uma outra realidade. Mas pode falar, Zé. Não, eu queria colocar algo muito importante para os senhores na mesa, os senhores que nos acompanham. Olha que interessante, quando você liga a estrada de São José ao bairro da Chacrinha, em Japeri, você fomenta o comércio, né, de uma maneira muito positiva, você valoriza os proprietários dos seus terrenos, e quando você vai ao bairro São José, que você moderniza, você realiza uma obra com aquela magnitude no bairro São José ali. São Sebastião. A estrada São José, o bairro São Sebastião, é diferente agora, estamos falando lá da divisa com Queimados. Você automaticamente, você força ao gestor da cidade vizinha, ali no bairro Tricampeão, a ter que melhorar também a sua cidade.
Tá certo? Porque assim, o prefeito lá, o prefeito Glauco Kaiser, prefeito, doutora Fernanda fez. E agora? O bairro está ali. O senhor agora vai ter a obrigação de pegar o bairro Tricampeão e dar uma sacudida, porque vocês ali estão integrando a divisa. E isso é importante. Valoriza-se um lado, valoriza-se o outro e cresce todo um conjunto, não é isso? Você cresce o bairro São Sebastião, você cresce o Tricampeão, e aí começa aquilo que a prefeita falou, a integração, porque daqui a pouco as pessoas não vão ter, não, mas o bairro São Sebastião é bacana, vale a pena comprar um terreno, vale a pena investir. Você está na divisa com Queimados, você integrou as cidades, valorizou ao mesmo tempo, tudo fazendo uma obra que trouxe positividade às pessoas. É mais ou menos isso, prefeita? Sim. A São José, quando a gente deu a ordem de início aqui, a comunicação produziu uma matéria muito importante, assim, que eu achei muito interessante na época, que foi o meu discurso da posse, onde eu falava da Estrada São José e a ordem de início, né? Então, mostrando a execução, né? A começar a construir a estrada. Certo. Nós sensibilizamos muito o governo do estado, eu tenho uma gratidão enorme ao governador Cláudio Castro e até o deputado Max Lemos, que estava na época à frente da CEINFRA, né, que também conhecia a realidade aqui da região, e nós conseguimos sensibilizar, fizemos o projeto, né, é uma obra muito cara, uma obra de 28 milhões por conta da ponte, né, tem uma ponte, e um projeto desafiador. Você vai passar embaixo de arco metropolitano, você tem na parte ali do Transmontana ali, onde tem um talude, né? É uma obra de envergadura, né? Sim, você está falando de 5 quilômetros só, mas são 5 Obstáculos quilômetros cheios de obstáculos, mas muito importante justamente porque unifica toda uma região, né? Então eles entenderam a magnitude e a importância que essa estrada tinha, e o Estado está fazendo essa obra, né? Quer dizer, está fazendo esse investimento de 28 milhões na nossa região através da Estrada São José. Mas isso foi muita conversa, foi sensibilizar, justamente porque a gente entendia a importância para os moradores da cidade, essa obra, né? Como eu falei, Zé Carlos, você tinha a população de Engenheiro Pedreira recorrendo a Queimados para tudo, tá? Para usar serviço de saúde, de educação, de transporte, de lazer, comércio, e Japeri indo a Paracambi com essas mesmas características. Então, a importância da estrada é isso, você unifica e você consegue que a cidade, dentro das suas potencialidades, e claro, fazendo os investimentos corretos, com planejamento, a gente consiga fazer com que a cidade viva dela mesma, né? Então, esse era o meu maior objetivo, e essa estrada está sendo executada pelo governo do estado. O capital de giro dentro da cidade, ele é muito importante. Eu lembro de Queimados, a cidade vizinha, que era assim em algum momento, né? Não tinha o capital de giro. Então, quando começa a chegar a infraestrutura, o desenvolvimento, por exemplo, eu não sei se devemos tocar nisso mais tarde, aquele polo industrial ali vai ser muito importante para o município também, né, Rogério? Sim. E esse surto de desenvolvimento, isso que eu quero falar para o Cadu, a gente conversar outro dia, esse surto de desenvolvimento, chama de surto, que Japeri começa agora, ela proporciona que essa região, nós estamos na Baixada Fluminense, a gente vive aqui uma micro-região aqui, né? E que esse surto de desenvolvimento em Japeri vai proporcionar toda uma alavancagem para essa região que estava, de alguma maneira, estagnada. Qual é a importância que tem os avanços que Japeri vai ter para a região como um todo, não é isso, cara? Acho que um ponto central, e a gente percebe isso na gestão da prefeita, é que obra não é só infraestrutura. Né? Obra não traz melhoria só para a infraestrutura. Se a gente pega o gancho, por exemplo, da própria Estrada São José, a questão da mobilidade, uma cidade mais integrada, como você quantifica o fato de um pai ter meia hora ou uma hora a mais em casa com seu filho recém-nascido? Né? Então, é o tipo de coisa que um gestor precisa ter uma visão multifacetada sobre o que ele está fazendo. Obra não é apenas infraestrutura, e acho que esse é um ponto muito interessante. Mas essa questão que o senhor falou, secretário, também é preponderante. Quando você vê como uma obra tem o poder de ser um catalisador de aspectos positivos para uma região.
como aquela cidade, como aquele local pode se desenvolver e como isso traz para outras pessoas esse sentimento de que dá para fazer, de que se fez aqui, dá para fazer aqui também. E a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Até vi um post da prefeita nos últimos dias, ela agradecendo essa questão dos moradores terem essa paciência de lidar com essa aparente bagunça quando as obras estão sendo realizadas, né? Tem que, entre aspas, piorar um pouco antes de melhorar, né? E essa é uma questão importante. Mas a gente percebe muito essa visão humana da gestão da prefeita, de mostrar para as pessoas que o desenvolvimento em Japeri é possível. Nós não estamos aqui de forma nenhuma defendendo algo que não dá para fazer. As pessoas estão vendo que as coisas estão acontecendo e que é possível ver melhorias importantes dentro da cidade. Quando a gente fala em obras também, estamos falando muito em infraestrutura, muito em bairros, mas não temos que falar também em equipamentos numa conversa que eu tive com a prefeita, na época da pré-campanha, perguntei à prefeita quantas unidades de saúde tem Japeri. Tinha 9, né? Aí me respondeu, tinha 9. Desde a emancipação. Eu falei, quanto tem hoje? Ela, 9, né? E me parece que no seu planejamento também vem a construção de unidade de saúde aí, né? Sim. A gente já tem assegurado, né, recurso, enfim, para a construção de 2 novas unidades, né, até no final do ano passado, dezembro. Eu recebi aqui o secretário nacional do Ministério da Saúde e nós assinamos, né, o recurso que estava vindo, que ele, naquele momento a gente assinou a vinda desse recurso, que é para a construção de uma unidade, de uma UBS ali onde era a UPA, tá? São Jorge, e uma unidade aqui na Beira-Rio e Japeri, né? Que também é uma região que tem vazio sanitário. A gente ainda, mas isso estou dizendo que já está assegurado, que vai ser executado ainda esse ano. E a gente também tem projetos para a gente construir, possa ser que a gente faça até locação de espaço para ser mais rápido, né? Mas a gente tem vazio sanitário, por exemplo, vamos fazer mais unidades em Pedra Lisa, Mucajá, mais uma ali na região do Marabá, na verdade, mais ali uma unidade para a gente poder ofertar, enfim. Porque hoje o que acontece? Como a gente tem poucas unidades de saúde, então a gente tem às vezes uma unidade atendendo 3, 4 bairros muito populosos e as pessoas também tendo que se deslocar de um bairro para outro, e a gente sabe que a gente tem essa deficiência no sistema de transporte, enfim. Então isso traz muito transtorno para a população. Então a gente vai abrir mais unidades, né? Vamos construir, vamos reformar, por exemplo, a unidade básica com ampliação, né? A unidade básica ali do Vila Central também é uma necessidade hoje. E vamos fazer muitas outras ações na saúde. A gente já terminou o projeto, já está fazendo um estudo técnico mais apurado. Eu quero, nos próximos meses, tá? Vou falar aí, claro que a gente fala prazo, depois a gente... Mas, assim, nos próximos 3 meses, colocar uma unidade que faça um atendimento estendido da nossa unidade básica, por exemplo, aqui de Japeri, porque que acontece? O pessoal, como aqui a maior parte da população sai de madrugada e volta no final da tarde para a noite, quando ela volta, o posto de saúde já está fechado. Sim. Então, a nossa ideia é ter um horário estendido da unidade básica até 10 horas da noite, por exemplo, né, nos centros urbanos, próximo de Japeri, próximo de Engenheiro Pedreiro. E a gente também colocar um atendimento de emergência, vou começar em Japeri, depois em Engenheiro, também que funcione 24 horas nos centros urbanos, para quando as pessoas chegarem, por exemplo, vêm do trem, precisando, ele tem a oportunidade de estar ali e ter acesso tanto à unidade básica como uma unidade de emergência, para que ela possa ter um atendimento, não fique restrita só ao hospital, que a gente sabe que está com uma distância física longe dos 2 centros urbanos, e a população acaba muitas vezes só tendo o hospital para ir à noite, madrugada, às vezes por uma condição que não seria de emergência, por exemplo. Então a gente também ofertar esse atendimento nas unidades básicas e também
um atendimento de 24 horas, não só no hospital, Deixa mas eu- descentralizado. Deixa eu destacar 2 pontos, então, dessa fala da prefeita. Primeiro, com relação à construção das 2 unidades, cujos recursos já estão assegurados. E uma delas será construída ali onde seria construída a UPA. É importante deixar claro para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, de que os recursos que vieram para a construção da UPA, né, o projeto não foi concluído, né, e tiveram que ser devolvidos, é isso? Sim, foram devolvidos no nosso governo. O governo da doutora Fernanda Weber teve que devolver esses Porque recursos. não tinha lamentável. mais viabilidade jurídica, isso lá no Ministério da Saúde. Prefeita, infelizmente, não tem mais viabilidade jurídica de retomar essa obra. Uhum. Não tem outro caminho a não ser devolver o recurso, porque se esse recurso a senhora também não devolver, a senhora vai ficar implicada como os outros secretários e prefeitos que passaram desde do início da construção da UPA, que nunca foi finalizada. E aquele esqueleto não serve para mais nada. Infelizmente não, porque a estrutura também ela se perdeu, né? Durante o ano, enfim, ela sofreu um desgaste, né? Pelo tempo ali, de ficar no tempo mesmo, chuva, sol, Uhum. né? E a estrutura ficou, enfim, inviabilizada também, então aquela estrutura vai ser retirada, mas a base, né? A gente vai aproveitar para construir a nova UBS. Perceba, Zé Carlos, que é a questão da responsabilidade com a gestão pública. O município recebe um recurso para construir uma UPA, inicia uma obra, não conclui o projeto, os recursos aplicados naquela obra são jogados fora, porque a infraestrutura vai ter que ser demolida, o município é obrigado a devolver o recurso para a União. Precisando de dinheiro, tem que devolver. Teve que devolver, né? E para ser tudo demolido, mas agora a prefeita viabilizou aí um outro recurso, e vai construir ali uma unidade básica de saúde naquele local que nada tem a ver com a UPA, mas você vê o que é gestão pública. É um negócio muito complicado. Assim, primeiro, não é no pessoal, tá? Não é no pessoal, é no jurídico ou no político, como vocês queiram. Gestão tem que ter responsabilidade. Gestão tem que ter responsabilidade, como tudo na vida, mas principalmente gestão pública. Se você é um gestor, se você é o majoritário de um município, pelo amor de Deus, quando se fala em saúde, a prefeita falou, o Rogério falou, o Cadu, todos falamos aqui, que quando você faz obras, quando você faz melhoria, saneamento, você está economizando na saúde. E quando você deixa uma unidade, uma UPA ir embora, como é que é isso? Como é que fica? Qual é o discurso que os senhores têm quando uma UPA chega para o município e, de repente, ela é perdida por falta de, não vou dizer de competência, não vou dizer isso, mas por falta de habilidade? Pelo amor de Deus. E aí depois, no futuro bem próximo ou distante, não sei, os senhores voltam para as ruas, de repente, pedindo oportunidade ao povo de novo para ser um político, um gestor na cidade? Não entendo, não consigo entender. Queria fazer uma colocação para a prefeita e a todos que nos acompanham, Cadu. A prefeita assume a prefeitura no ano de 2020. E, naquele momento, assume-se a prefeitura no olho do furacão. Vivíamos um momento muito tenso, o país, o mundo vivia um momento muito tenso. E aí, as pessoas, muitos gestores que estavam saindo, usaram esse momento como um amuleto, uma amuleta, né? Para se escorar e dizer, não, foi a pandemia, a gente não conseguiu, etc, etc. Bom, e aí a doutora Fernanda surge no meio de tudo isso. Eu queria saber da prefeita, como doutora, né? Como médica, em primeiro lugar, como foi esse momento até chegar aos dias de hoje, com tantas realizações, e se a prefeita conseguiu passar por isso sem muitas críticas, ou seja, sem aquelas pessoas dizendo, não vai conseguir, porque o outro não conseguiu, etc. e tal. E como é que a prefeita viu aquele momento e viu o momento de hoje? Hoje eu vejo a prefeita dizendo, por exemplo, que tem realizações disso, vai inaugurar isso, vai inaugurar aquilo. Poxa, é uma satisfação para o japeriense, mas naquele momento, nesse momento 2020, de 20 para 21, né? Que parou praticamente o país e o mundo. Como é que a prefeita lidou com aquilo? Pega a chave de uma cidade, a pandemia comendo solta, fica em casa, não pode sair, e aí tem o surto que tem que cuidar das pessoas. Como é que a prefeita recebe
essa chave nesse momento e como é que a prefeita sobrevive de lá até os dias de hoje? Falando especificamente na área da saúde, porque a senhora é médica. Como é que foi esse momento para chegar até os dias de hoje? Foi muito desafiador. A gente vence a eleição em 15 de novembro de 2020. Uhum. Lembrando que, por conta da pandemia, a eleição ela foi Adiado. numa data diferenciada. Sim, Né? A gente tem as eleições, geralmente, municipais, início de outubro, né? sim. 1º, 2, 3 de outubro. Então, nosso período para fazer o governo de transição já foi menor. A gente teve 15 dias de novembro e dezembro para montar secretariado, para entender como é que a gente ia receber o governo, né? Enfim, então já foi bem complicado. Eu lembro que eu fui em novembro ainda, o governo anterior, que ainda estava no final de mandato, desmontou o hospital de campanha para a Covid, colocou todos os equipamentos dentro do hospital. Que loucura. Quando a gente vai fazer a transição, ainda em dezembro, na saúde, eu e a doutora Ana Luísa, secretária de saúde, com algumas pessoas que já estavam integrando ali o corpo técnico, a gente se assustou muito e eu lembro que eu fiquei muito preocupada, muito, porque não tinha fluxo dentro do hospital municipal. O que acontece, Zé Carlos? Você sabe que no período da Covid, você recebe no hospital paciente com Covid e paciente que não tem Covid ainda. Loucura. Né? Então você precisa ter um fluxo onde eles não se encontrem. E ali a gente não tinha fluxo, né? Os pacientes eles circulavam no mesmo corredor, faziam raio-x no mesmo local, laboratório, colhiam sangue, faziam testes da Covid no mesmo local. Então eu lembro quando eu entrei, eu fiquei assim, meio que desesperada. Eu falei, meu Deus, vai contaminar todo mundo do jeito que está aqui. Então quando nós assumimos o governo, nós começamos primeiro criando um fluxo dentro do hospital. Eu lembro que nós colocamos um container para fazer a porta de entrada, ali, né? Fecha as portas, bota, enfim, com gesso, com drywall, fecha parede, Meu Deus. abre a abertura externa, né? Planeja tudo, desloca laboratório, aqui tem que ter sala para coletar só de quem é Covid, raio-x, bota um portátil aqui, para o outro não ter Permita-me, contato. prefeito, mas isso tudo com o hospital em funcionamento, né? Ou seja, trocando o pneu do carro com o carro andando. Sim, porque já tinham desmontado o hospital de campanha. E quando eu assumi o governo, se eu fosse fazer um processo mesmo emergencial para montar um novo hospital de campanha, isso aí você não vai fazer antes de 45, 50 dias. Verdade. Você tem todos os trâmites burocráticos. Ele está no meio da pandemia. No meio da pandemia, enfim. Então, nós atuamos rápido, foi coisa de, eu lembro que em 4 dias... Nossa. A gente conseguiu, através de container e fechando algumas, e sinalizando, e mudando, e trazendo laboratório para cá, bota um raio-x portátil, enfim, nós conseguimos isolar de forma que os pacientes Covid ficaram isolados do outro, criando esse fluxo que é essencial. Saímos para sanitizar praças, para orientar a população, fizemos testagem maior. Uhum. Veio a questão da vacinação, né? Nós fomos o primeiro município do estado a começar a vacinação, né? Nos estruturamos para isso, fomos até a matéria da grande mídia. Então a gente tinha vacina, que você tem toda uma logística para você começar a vacinar, né? Então foi vacina, foi testar mais, fizemos caminhamos orientando as pessoas, sanitizando praças. Em 1º de abril, a gente perdeu a nossa secretária de Cultura, uma grande amiga minha, atriz, pedagoga, concursada lá da rede de Mesquita, que era a Rita, nascida e criada aqui na cidade, conhecida como Rita Diva, né? Sim. Artisticamente. Nós perdemos a Rita, que era a nossa secretária de Cultura, para a Covid, né, porque também a vacinação chega, mas tinha toda aquela questão de idade, né, os grupos de risco para vacinar. Então foi muito complicado. Vivemos isso, tivemos a segunda onda
a gente tinha 2, 3 meses de governo, Meu Deus. e aí você começa a ter aquele número que a gente não viu tanto em 2020 aqui na cidade, de óbito, de necessidade de internação em CTI, né? Então foi um momento muito complicado, mas atuamos, trabalhamos, a saúde é apontada hoje como um dos municípios que teve uma atuação importante na Covid, mas isso aí se estendeu praticamente o ano de 2021 Sim. todo, 22, a gente não pôde, por exemplo, ano passado, vários calendários da cultura continuaram sem poder ocorrer, eventos como Carnaval do ano passado, Festa da Cidade, né? Isso 21 e parte de 22. A questão da educação, a dificuldade, né, que a pandemia impôs, né, para a educação, né, com relação às crianças voltarem a estudar. Então foi tudo muito complexo. Isso a gente pegando um governo que a gente teve um tempo muito curto de transição, pegamos com problemas, como eu comentei aqui, até em outros programas, com relação à questão da falta do transporte, né, do ônibus escolar, a dificuldade com relação à merenda, nenhum processo aberto, licitado, a gente teve que começar tudo do zero praticamente na educação. Então, assim, foi muito com o Ministério Público com relação ao kit alimentação, né, que eram aquelas cestas básicas distribuídas, a gente tendo que licitar, né, o outro governo acabou não entregando, por exemplo, no último mês, como muitos governos pegam, folha de pagamento atrasado, né? Então, assim, a gente ainda tendo que assumir demandas que o outro governo assumiu com o Ministério Público e não cumpriu, e aí a gente já entrou no governo praticamente com algumas coisas já impostas, né, em termos de ajuste de conduta em algumas outras áreas. Então, assim, foi muito complicado. A pandemia trouxe reflexos realmente que até hoje a gente sente, não é? Mas aquilo, também a gente que se predispôs a ser gestor, a gente não tem aquilo. Não dá para contar história, não é para falar assim, pô, se fosse assim, se eu soubesse que era assim, não teria vindo. Né? Então, você está ali, você tem que trabalhar com o que você tem nas mãos, criar as alternativas, as perspectivas, colocar a equipe para trabalhar e vencer aquela adversidade. Mas foi muito complexo, sim. Imagino que tenha sido. A pandemia traz reflexo como um todo e principalmente para a própria saúde. Tem 2 exemplos clássicos em que eu vivi, né, e que não tem nada a ver com o município. Tem uma enteada que teve um problema no cérebro, né? Fez uma cirurgia, teve um problema no cérebro. E aí depois tinha que continuar o tratamento no Instituto do Cérebro. Em algum momento, o Instituto do Cérebro para com todos os outros tratamentos, porque virou centro de referência para a Covid. Então, o teu problema, fica lá. Sim. Fica lá com o teu problema. A mesma coisa no INCA, aconteceu a mesma coisa. Então, você imagine o reflexo disso numa cidade como Japeri, né? Porque, na verdade, todo o serviço de saúde ficou para atendimento da Covid. Teve a Covid como prioridade, que é uma doença que ninguém conhecia. Né? Não sabia como lidar. Então, aí não morreu mais ninguém de câncer, não morreu mais ninguém de outra coisa, sim, mas realmente a Covid trouxe esse transtorno. E aí, para a recuperação do sistema de saúde, ele é demorado, bastante demorado. Então, a reflexo do Brasil, tudo. Japeri não é diferente, não enfrentou de maneira diferente e não vive de maneira diferente hoje. Mas hoje, a saúde é um problema nacional, tem dificuldades nacionais. Agora, hoje aqui para Japeri, nós falamos na construção das 8 unidades, na abertura de novas unidades, e aí tem um ponto que você colocou que é muito importante, que eu queria voltar a falar sobre esse tema, que é a questão do atendimento de emergência, né? A característica da cidade ser uma cidade dormitório, né? Então você falou em horário estendido nas unidades de saúde, e na busca de um atendimento de emergência. A ideia sua é construir algo, adaptar uma unidade. O que é o pensamento? A gente está trabalhando com... Eu acho que construir é um tempo grande, né? Então, eu estou trabalhando com um modelo mais ou menos que as UPAs usaram, né? Que são containers, enfim. A gente colocar no centro urbano, por exemplo, aqui em Japeri, a gente tem o Japeri Centro, o posto, a gente tem uma área estacionária de externa, né? Que usa para estacionar, por exemplo, as ambulâncias. Então, a gente usar essa área, colocando ali containers, enfim, para a gente criar realmente o espaço necessário para ter um atendimento 24 horas. Eu também tenho muito orgulho que foi no nosso governo
que nós fizemos a aquisição de 2 ambulâncias UTI com capacidade de transportar obeso, mórbido, né? Então, essas ambulâncias elas vão ser muito importantes nesse modelo que eu quero fazer. Que Essas você, o município comprou. Comprou as com ambulâncias são nossas, né? Porque as outras ambulâncias elas ficam sob a chancela da SAMU, e aí tem uma regulação, tudo isso. E a SAMU ela não atende só o município, ela atende outros também, enfim. E é um tipo de atendimento diferenciado, principalmente em via pública, né? Então a gente via a necessidade de ter ambulância para a gente fazer transporte de pacientes e para ela também atender melhor a população, principalmente com relação a deslocar de um bairro para o outro, enfim. Então, essas ambulâncias elas vão dar suporte a essas unidades. Justamente, a minha ideia é o seguinte: o paciente chegou, fez aquele atendimento, como é na UPA mesmo, não ficar ali muito tempo, entendeu, Rogério? Avaliou, está em condições, vai receber aquele atendimento, ele vai ser liberado para casa, o atendimento vai ser liberado. Tem alguma gravidade, vai precisar fazer exames complementares, vai levar um tempo maior, ambulância, leva para o hospital. Muito bem. É um grande centro de triagem. Sim, mas a gente podendo fazer atendimentos de emergência como nebulização, por exemplo, uma criança com bronquite ou asma, uma sutura, um paciente chegou com sinais e sintomas, vamos botar, de infarto, já faz o protocolo de infarto ali, já roda um eletro, entendeu? Faz um raio-x, isso aí a gente tem condições de fazer e chegou o diagnóstico, receita, vai para casa. Não, esse paciente vai precisar ficar em observação, ele vai precisar fazer o exame complementar, vai precisar de uma transferência, aí já põe na ambulância do hospital municipal. Além disso, pensa em estender o atendimento até 10 horas em algumas unidades básicas. Algumas unidades básicas, principalmente as que estão bem próximas aos centros urbanos, centro de API e centro de engenheiro. Por falar em unidade de saúde, a Policlínica Itália Franco, conhecida, ela passou a ser chamada agora de Hospital Municipal, né? Por que ela se transformou em Hospital Municipal? É porque a gente conseguiu, claro que isso aí tem toda uma questão burocrática, documental, enfim. A gente conseguiu, antigamente, a Policlínica ela não era um hospital, por quê? Porque ela não internava pacientes de longa permanência. Né? Até internava, internava sim, só que todo o custo era do município. Ela não gerava AIH. E aí, quando não gera AIH, você não tem o recurso vindo ou do Estado, do governo federal, depende, né, do tipo de internação. Então, o custo era todo do município. Então, hoje, a gente se transformou em um hospital porque você tem internação regulamentada. Então, hoje, a gente tem algum recurso que não é só do município. Né? Esse recurso para internação vem do governo do Estado, do governo federal. E, com isso, a gente consegue gastar menos do nosso recurso e fazer investimento. Por exemplo, o hospital não tinha serviço de ortopedia. Hoje a gente tem serviço de ortopedia 24 horas, aparelho gessado, né? A gente fez ampliação em algumas alas, criamos a ala pediátrica, que não tinha, né? Adulto e crianças eram atendidos na mesma ala. Enfim, criamos a ala pediátrica, e pensamos em melhorar ainda mais o sistema de saúde, né? O projeto está pronto, como eu falei, né? E é sempre uma grande questão, a questão da maternidade. O projeto está pronto, a maternidade vai ser construída ali no Paço Municipal, ali embaixo, onde é o hospital. Aí, por que 21 milhões? Porque a gente vai fazer rede de esgoto, central, usina de gases, né? A gente precisa, hoje, de uma obra maior, né, e com uma infraestrutura muito melhor na área da saúde. Vamos construir ali salas cirúrgicas que vão servir para a maternidade, mas também vamos poder fazer cirurgias eletivas, que também é uma grande demanda, uma grande necessidade aqui da nossa saúde, e com a perspectiva de depois também se fazer a emergência ali do hospital, a emergência também onde vai estar a maternidade. A construção complexo de saúde. A possibilidade de um simples
centro cirúrgico no hospital atualmente, ela está descartada. Por quê, Rogério? Porque a gente sabe que centro cirúrgico tudo que você vai construir na saúde, existe uma legislação muito rigorosa, né? A gente está falando aí de vigilância sanitária, do Estado, enfim. Você vê, esse projeto da maternidade é um projeto que, para mim, era de suma importância. Ele demorou um tempo, porque é um projeto que ele passa várias vezes por mudanças que são exigidas por esse regimento, essa regulamentação de assim, não, isso aqui você segue lá a RDC 50, enfim. Aí diz assim, não, mas aqui esse banco de sangue tem que ser construído pelo lado de cá, esse fluxo aqui não está certo. Então, é um projeto que ele passa, né, toda hora por reavaliações e pedem mudanças no projeto. Então, é um projeto que ele demora um tempo a ficar pronto. Enfim, então, o que acontece? Se hoje a gente tem uma dificuldade lá, desde que a policlínica foi construída, a gente está falando lá no ano, se eu não me engano, 93 ou 94. 94. A gente tem uma dificuldade muito grande ali com relação ao sistema, por exemplo, de esgotamento sanitário. Lá você ainda tem um sistema de esgotamento que é inadequado para uma unidade hospitalar. Né? Claro que existe uma sensibilidade muito grande dos órgãos, entendem muitas vezes que vai pedir um tipo de reforma ali, ou solução desse sistema sanitário, que praticamente vai inviabilizar o funcionamento. Então não adianta a gente hoje, vamos botar 30 e tantos anos que o município foi emancipado, que essa unidade foi construída, não pensar na construção de uma nova que seja adequada para o que hoje é exigido, né, com relação às questões sanitárias, até para você poder crescer. Então, é inviável hoje, Rogério, justamente por conta dessa deficiência do sistema de esgotamento do hospital municipal. Né? Então, a maternidade vai ser construída, vai ter esse porte, vão ter mais de uma sala cirúrgica, justamente para atender a maternidade e também para atender a demanda de outras cirurgias, mas o hospital não tem viabilidade nenhuma. Pode vir o melhor projetista, o melhor arquiteto, o que gastaria hoje para fazer um sistema sanitário ali, enfim, de esgotamento sanitário, né? A gente está falando mesmo de uma estação de tratamento. Que a nossa maternidade vai contemplar. Por isso que o projeto da maternidade ficou um valor alto. Para construir isso hoje lá, você praticamente teria que construir uma nova unidade. Então, vou construir uma nova unidade que é necessária, que é a maternidade, e também aproveitando para futuramente a gente expandir. Aí a gente tem condições de expandir, por exemplo, trazer a grande emergência lá para baixo, enfim, e aí a gente construir um complexo de saúde ali na região. Duas questões mais ainda na saúde, que muito se fala aqui com relação a médico, falta de médico, falta de medicamento. A todo momento fala, falta médico, falta medicamento? A gente sabe que a saúde, né, às vezes também falta muita informação. Né? É claro que hoje a gente vai precisar de mais médicos, sim, porque nós pensamos em ampliar a rede. A gente está falando quando você vai construir mais postos de saúde, vai construir uma maternidade, ou vai ampliar o hospital, a gente vai precisar de mais médicos. Hoje a gente já venceu uma barreira, né? Fizemos aí processos seletivos para a contratação de médicos e outros profissionais de saúde, porque realmente sempre teve uma deficiência. Trouxemos especialistas através desse processo seletivo que não tinham no município, tá? Especialidades inúmeras, ou que tinha muita deficiência. Medicamentos. Vai ter uma nova licitação agora de medicamentos, foi feita no final de 21. Agora tem a Remume, né, que a gente está colocando na rede de medicamentos que nunca tiveram no município, mas tudo isso precisa ser aprovado nas CIBs, né, em todos os conselhos, enfim, Conselho Municipal e também nos conselhos do Estado. Então, tudo isso nós vencemos, toda essa burocracia necessária. Então, o próximo licitatório, que já está marcado,
né, já tem o edital, ele vai contemplar medicamentos que não foram, por exemplo, na última licitação. Então, a gente vai ter uma oferta ainda maior de medicamentos. Rogério, o que eu vi? Uma queixa muito grande que a população tem: eu fui atendido e não consegui pegar o medicamento. Porque a gente entende essa questão também da cidade do dormitório. As pessoas saem muito cedo. Então, aquilo que eu falei, muitas pessoas não têm acesso ao posto de saúde. A secretária de saúde também, numa reunião na semana passada que eu tive, ela também está trabalhando na possibilidade da gente abrir algumas unidades básicas aos sábados, porque já acontece em alguns municípios. Então, a gente vai trocando experiência, né? Os secretários também se reúnem com outros secretários, vão trocando experiência. Porque, às vezes, as pessoas, como elas não conseguem ir ao posto, vão só na emergência. E na emergência, muitas vezes, o médico, às vezes, não passa. Eu estou falando que eu sou médica, tá? Então, às vezes, ele quer um tratamento diferenciado, às vezes, ele não passa, por exemplo, um medicamento que a gente tem no posto, na unidade. Passa até um similar, mas com outro nome. E aí, a população sai do hospital, tem que ir lá no Cajá para pegar o medicamento. Muitas vezes, ela chega lá, não é o mesmo que está na receita, não tem. Por isso que a gente trabalha muito conscientizando os médicos da rede, principalmente da atenção básica, para que passem também os remédios que a gente tem na rede. E aqueles que não tem como ter a Remume agora, nós já colocamos, que são medicamentos que já precisavam estar. Então, as pessoas a população vai sentir, nos próximos meses, uma melhora, tá, com relação a mais acessibilidade aos medicamentos. Então, mais de acesso. É verdade. Eu sei que o Cadu, eu falo, Cadu, a gente trabalha com comunicação assim, né? A gente ainda mais tendo uma prefeita de um município como Japeri, na Baixada Fluminense, a gente fica com tantas perguntas e eu tento me colocar um pouco no lugar do morador, do munícipe, né? São perguntas. Essa pergunta que eu quero colocar para a prefeita é que, assim, no meio de tudo isso, prefeita, existe um poder legislativo, existe uma Câmara de Vereadores do município, e eu gostaria de saber da prefeita, essas mensagens, elas têm passado com facilidade na Câmara? A prefeita hoje existe a possibilidade de ter a maioria na Câmara para que isso aconteça de maneira sem embaraços, né? Na verdade, o que acontece? Em muitos municípios a gente percebe que alguns vereadores ou até opositores, né, eles às vezes querem colocar uma casquinha de banana, querem dificultar, mas pelo que eu percebo aqui no município, acho que os vereadores têm tido uma sensibilidade para esse progresso. É isso mesmo? Zé, o que acontece? Eu tive dificuldade com a Câmara em alguns momentos, né? Houve a abertura de um processo, né? Uma CPI, né? Um vereador da oposição fez inúmeras denúncias e aquilo acabou sendo acatado, né? E aí foi aberta, né, a comissão parlamentar de inquérito. Depois abriram também uma comissão processante, enfim. O nosso entendimento é que aquilo ali era uma questão política, né? Tanto é que a CPI já terminou seus trabalhos, enfim. Estou falando porque é a realidade. Terminou seus trabalhos, seus relatórios, do que as acusações que o vereador de oposição fez. A própria CPI chegou à conclusão de que elas não tiveram fundamentos, né, de realidade, não demonstraram uma realidade. Mas tudo na política e no modo de governar interagindo, dialogando. A democracia ela existe para isso, né? São sistemas diferentes, um é executivo, o outro é legislativo, mas precisam se comunicar, precisam se unir, porque é aquilo que eu falo hoje com o presidente da Câmara, o Walter Trajano. Eu falo: Walter, toda vez que a gente se comunica pouco, toda vez que a gente dialoga pouco, toda vez que a gente não consegue, mesmo que a gente tenha diferenças de pensamentos, mas toda vez que a gente não faz o dever de casa que o executivo e o legislativo têm que fazer, quem sempre vai perder é o povo. Na ponta do povo sofre. E o nosso povo não pode perder mais nada. Nosso povo já perdeu muito. Então, a gente conseguiu desenvolver essa mentalidade. E hoje a minha relação com o presidente da Câmara, com os vereadores, e hoje na sua maioria, tá? A gente está falando de 11 vereadores,
chega momentos que tem projetos de lei que eu tenho os 11 votos, mesmo tendo oposição na Olha Câmara. que bacana. Né? Uhum. Existe uma oposição na Câmara. Claro, tem que existir, né? Hoje, para o bem-estar do governo, ela é minoritária. Né? A gente está falando 1, 2, máximo. Sim. Né? A gente tem a maioria. Mas tem momentos que a gente manda projetos de lei que eles são tão essenciais, tão importantes, que a gente tem os 11 votos a favor. Opa. Né? Então, eu acho que isso é o fortalecimento da democracia, isso foi um amadurecimento da prefeita e do presidente da Câmara, que é aquilo que eu falo, Walter, foi o primeiro mandato da minha vida. Você também, apesar dele também, né, ter a questão familiar política, né, o pai dele já foi vereador, até presidente da Câmara, foi vereador com meu pai também já foi vereador na cidade, mas é nosso primeiro mandato, a gente também precisa se adaptar, então eu acho que muita coisa que ocorreu no primeiro ano veio talvez de uma falta de habilidade nossa mesmo, de cada um se expressar, de conseguir falar, conversar, né? Eu acho que se a gente tivesse conversado mais, por exemplo, algum desses movimentos não teriam ocorrido, como a CPI, a processante, não teriam ocorrido, mas nós ultrapassamos isso, vencemos isso, e hoje a gente tem uma governabilidade muito boa, e eu queria aproveitar esse momento aqui também, né, para estar fazendo esse agradecimento à Câmara, que tem votado em projetos importantes para a cidade. A gente está falando de várias questões que nós conseguimos para o funcionalismo público, direitos de funcionalismo. A gente está falando aí de orçamento, né? A votação que faz todo final de ano de orçamento com o teto máximo. Isso nos ajudou, por exemplo, a fazer projetos como o Japeri Mais, que muitas vezes pela questão orçamentária eu ficaria com dificuldade, com relação à construção de novas unidades, tanto na assistência quanto na saúde, muita coisa passou pela Câmara, os processos seletivos para a contratação de profissionais passou pela Câmara. Então, assim, a gente hoje, eu posso dizer que a Câmara realmente tem ajudado Japeri a crescer, desenvolver e melhorar a qualidade de vida dos japerienses. É um casamento que deu certo, né? Amadurecimento do Executivo com a prefeita, amadurecimento da Câmara, e isso faz-se uma junção, independentemente de haver oposição ou não, porque a oposição ela é salutar. Eu acho até que em todos os governos, mandatos, a oposição ela deve existir, porque assim você não deixe que o executivo relaxe, né? Já que o legislativo ele veio para fiscalizar, você tendo oposição, o executivo não vai relaxar, e aí a coisa vai funcionando, vai amadurecendo, as engrenagens vão se encontrando, e aí a tendência é o município avançar muito, não é isso? É verdade. Bom, gente, falamos de muita coisa aqui hoje, né? Falamos de obras em andamento, 15 bairros sendo totalmente drenados e pavimentados. Falamos de saúde bastante, falamos da construção de 2 unidades de saúde e de abertura de mais outras. Falamos da possibilidade de horário estendido nas unidades de saúde, falamos da possibilidade de atendimento de emergência no centro de Japeri, logo, logo. Falamos de muita coisa que está acontecendo e outras que estão por vir, né, que é importante que você saiba que o município está fazendo, que a prefeitura está fazendo. E poderíamos passar aqui o restante da manhã falando sobre muita coisa, mas nosso tempo é curto. Infelizmente, eu queria dizer que nós estamos chegando mais uma vez ao final do nosso episódio aqui do programa Com a Fé com a Prefeita. Agradecer ao nosso querido jornalista Zé Carlos, ao nosso Carlos Eduardo Cadu e a nossa prefeita Fernanda Ontiveros por estar aqui nessa manhã tomando esse café delicioso com a gente. E, Zé Carlos, então fala um pouco para a gente, fala das suas considerações finais aqui para esse nosso café de hoje. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar ao seu lado. Eu sempre adquiri experiência, você que é da comunicação, você que é uma pessoa que a gente aprendeu a amar e a respeitar de uma maneira muito especial. Meu muito obrigado. Estar com a prefeita mais uma vez é um prazer muito grande. Entender essa habilidade da prefeita, o que está acontecendo, parabenizar o município de Japeri por receber uma prefeita e estar fazendo muito mais do que muitos homens, sem querer criticar ninguém, mas é a grande verdade. Eu sou um cara sempre muito autêntico, as pessoas que me conhecem sabem disso. Abraçar aqui o Cadu, jovem da comunicação, tenho certeza, prefeita,
o Rogério, a você que nos acompanha, que o Cadu é um rapaz, um jovem rapaz inteligente demais, tem muito a dar a esse município na área da comunicação, tem muito a crescer. Abrace a sua juventude, ajude a mostrar Japeri de uma forma positiva, porque muitas pessoas levam Japeri de uma forma negativa para fora. Eu acho que está nas suas mãos, nas mãos dos grandes jovens hoje aí na comunicação do município e fora, que abrace Japeri e apresente Japeri de maneira positiva. Não falando da pessoa, doutora Fernanda, mas falando do município em si, porque tem muito. Quem sabe amanhã ou depois o sucessor da doutora Fernanda não seja um Cadu da vida, você que está do outro lado. Então, o meu muito obrigado. É só agradecer, deixar o meu bordão de sempre e lembrar uma coisa. Vocês sempre me verão aqui, isso não é uniforme não, mas eu vou estar sempre vestido dessa maneira aqui, toda vez que estiver no café com a prefeita e com o nosso querido Rogério. Não me queiras mal, porque te quero sempre bem e não há nada que destrua um coração perdoador. Forte abraço, valeu, tchau, tchau, até sempre. Obrigado, Zé Carlos. Cadu, seu recado final. Só que tenho a agradecer, tem sido um privilégio fazer parte dessa gestão, tenho tido a oportunidade de conhecer, falando sobre um pouco de obra, né? A gente teve a oportunidade de conhecer vários locais tão importantes no bairro São Jorge também, que a gente viu muitos moradores falando sobre como essa gestão tem essa visão diferente sobre os projetos, sobre não reformar e cuidar apenas daquelas partes que têm mais visibilidade, mas também levar um pouco de infraestrutura para outras regiões que são mais esquecidas. O próprio colégio municipal, a escola municipal, né, João 23, a gente teve a oportunidade também de ver alguns alunos falando que estão ansiosos para verem essas obras terminarem, para eles poderem ter esse novo equipamento para estudarem. Então, tem sido um grande privilégio. O que eu tenho aprendido com a prefeita e o convívio com os outros secretários é esse objetivo de que ninguém aqui quer se mudar de Japeri, mas existe esse desejo de mudar Japeri, não se mudar da cidade. E eu tenho aprendido muito, foi um privilégio ter participado com vocês. Obrigado, Cadu. Prefeita, seu recado para o nosso pessoal. Agradecer imensamente, Rogério, o convite, né? Como eu já falei, todas as vezes que você me convidar, eu vou fazer um esforço enorme para estar aqui, porque eu acho que é muito importante a gente levar a comunicação na sua realidade, né? Na sua verdade, principalmente para quem nos assiste pelas nossas redes sociais, em especial os moradores aqui da nossa cidade, trazer luz realmente, né, esclarecimento, aquilo que eu digo muitas vezes, Cadu, Zé, Rogério, as pessoas acabam tendo informações erradas, né, e essas informações prejudicam a vida das pessoas. Então a gente fazer esse trabalho que é uma prestação de contas, né, vamos dizer assim, para a população, de como é que a gente está atuando na nossa gestão, no nosso governo, para que as pessoas cada vez mais informadas elas consigam fazer um melhor juízo de valor, enfim, e aproveitar muitas vezes com as informações corretas dos próprios serviços que a prefeitura tem feito. Eu acho que isso é de suma importância. Então, meu agradecimento a todos que nos acompanham e a vocês que abrilhantam aqui o café da manhã com a prefeita. Eu queria dizer que tudo que você quiser saber sobre a administração de Japeri e sobre a vida da prefeita, assista aqui no nosso Café com a Prefeita, ela mesmo vai contar. Nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima.